Fala, galerinha do segundo B, eu de novo. Vamos lá então? Então, gente, ó, como a cada videoaula, claro que vocês já perceberam, eu estou fazendo duas aulas da apostila para descer. Eu pego sempre aulas 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, de duas em duas. Por um motivo aqui da própria apostila, essa sequência 3, ela se iniciou assim. Aula 1 separadinha e daí as aulas 2 e 3 juntas. Então, no vídeo anterior, eu já fiz 3 aulas, resumindo. Fiz as aulas 1, 2 e 3. Então, nesse vídeo de hoje, só para sincronizar aqui a coisa, a gente só vai fazer a aula 4, tá bom? Depois volta ao normal. Se tiver normal, volta ao normal também. Próximo vídeo, aula 5 e 6. No outro, 7 e 8 e encerrou a apostila. Beleza? Beleza. Então, abra aí para nós, fazendo favor. Página 54. Se tudo correu bem, tem essa atividade 3, né, que pertence aí à aula 3, se Deus quiser, vocês já fizeram, né, senão vocês não estariam assistindo a este vídeo. Então hoje, aula 4, conectivos. Objetivo da aula, refletir sobre o uso de conectivos para a retomada de ideias na construção do texto. Ou seja, para que servem os tais conectivos? Atividade, leia o trecho da obra O Cortiço. Em seguida, responda às perguntas. Capítulo 1 da obra O Cortiço, de Luís de Azevedo. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro, que enriqueceu entre as 4 paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara, do pouco que tinha ganho, nessa dúzia de anos, deu 12 anos, dos 13 aos 25, 13 aos 27, 12 anos, essa dúzia de anos. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1 conto e 500 em dinheiro. Traduzindo o que está escrito aqui. A linguagem é difícil porque o texto é antigo, mas enfim. O João Romão trabalhava numa venda, uma mercearia, conforme a gente chamaria hoje em dia, né? Ganhava pouquinho, ele trabalhou nessa venda durante 12 anos, dos 13 aos 25 anos. Só que daí ele foi recompensado porque o patrão resolveu voltar para a terra dele e deixou de herança para ele a venda com tudo que tinha dentro, né? Além de 1 conto e 500, que dá para a gente deduzir aqui que é uma graninha boa, né? Então beleza, vira a página 55, continuação. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação, ao batente, ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignadas as mais duras privações. Ele aguentava tudo. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. Nossa, que exagero. A comida arranjava-lhe, mediante R$ 400 por dia, uma quitandeira, sua vizinha, Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego, residente em Juiz de Fora, e amigado com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Bertoleza, né, que era a vizinha quitandeira, também trabalhava forte. A sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu, e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono R$ 20.000 por mês. Dono, gente do céu, mulher era escrava, né? Como é que ela trabalhava? Então, uma escrava light, né? Pagava de jornal a seu dono R$ 20.000 por mês. E apesar disso, tinha de parte quase que necessário para a alforria. Era quase livre, como eu falei. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. Nossa, coitado do cara. O trecho da obra apresenta uma sequência de fatos. Essas informações são articuladas pelo uso de expressões ou palavras que atribuem sentido ao texto, de modo a agregar, de modo a juntar informações seguindo uma lógica. Diante disso, responda às questões abaixo. Faltou uma crase aqui nesse as. Então, se você está com a versão física, coloque, por favor, crase e aquele acento ao contrário, lembra? Responda as. Então, tem uma crase aí. Questões abaixo. A. Identifique qual é o sentido dos conectivos dentro do texto e explique qual ideia é retomada por cada um deles. Então, muita calma nessa hora. Tem lá o conectivo. Nem só, como ainda. Quais ideias são conectadas por esses conectivos? Então,
Então você volta lá no texto e vê lá onde é que tem onde é que está o nem só. Então, nem só papapá, como ainda papapá. Então, quais são esses dois papapá? É isso que ele está perguntando, né? Quais ideias são conectadas? Então, volta no texto, acha onde é que está escrito nem só, vê o que está escrito na frente e coloca aí nesse espaço aí aqui da frente. Nem só papapá, escreve o papapá. Como ainda papapá, escreve o segundo papapá, tá? Então, recapitulando, volta no texto, procura onde é que está escrito nem só, vê qual palavra que está escrito na frente do nem só, é essa palavra que você vai escrever aqui nesse espaço aqui na frente. Escreve essa palavra, daí acha lá onde é que está escrito como ainda, vai estar logo em seguida, lógico. Vê qual que é a palavra que está na frente do como ainda e escreve aqui. Então vai ficar papapá 1 e papapá 2. São as palavras que foram ligadas aí, conectadas, tá bom? Daí também o quê? Acha também no texto e vê a palavra que está na frente e coloca aí para mim. E apesar disso, apesar do quê? Coloca aí. Esse apesar disso, esse disso é o quê? Do que ele está falando? A que está se referindo esse disso? Apesar disso. Apesar do quê? Acha o que é esse disso, sobre o que esse disso está falando e escreve aqui na frente. Né? Por exemplo, usar um exemplo aqui do que aconteceu bem recentemente. Maradona usava muitas drogas. Apesar disso, ele era um dos melhores jogadores do mundo. Esse disso está falando do quê? O que é esse disso? Apesar de usar muitas drogas. Entenderam? Então, ó, Maradona usava muitas drogas. Apesar disso, era um excelente jogador. Então, apesar do quê? Apesar de usar muitas drogas. Entenderam? Aqui é a mesma lógica que vocês vão utilizar para responder. Você vai escrever na frente aí o que é esse disso. A que está se referindo esse disso. Tá? Beleza, B de bola. Crie outras orações utilizando os conectivos da tabela anterior. Lembre-se de manter o efeito e sentido que o conectivo evoca. Então agora é uma frasinha bem curtinha, porque o espaço é mínimo, né? Você vai inventar uma frase que use esses dois conectivos aí. Quer ver? Eu vou usar uma palavra que me veio, uma frase que me veio à cabeça agora, que é num trecho do Evangelho, que é assim, ó. Jesus fala para o diabo, quando o diabo está tentando ele no deserto. Nem só de pão vive o homem, como ainda de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nem só. Então, você vai criar uma frase que tem essas duas expressões aí. Nem só, você que vai inventar. Nem só tal coisa, como ainda outra coisa. Tá bom? Vira a página. Mesmo esquema. Tem duas, nem só, como ainda. Fazer duas iguais. Iguais não, é duas com os mesmos, né? Então faz, fazer o quê? Ou também, vai criar uma frase usando também, sossegado. Vai criar outra frase usando, apesar disso, sossegado também. E, olha só, bem curtinho, porque era uma aula só. Acabou. Valeu, segundão? Valeu, né? Até.